tema da mensagem desta noite é um tema que eu já devo ter usado algumas vezes, mas desde ontem à noite o Senhor tem falado comigo sobre essa questão, e o tema é decisões decidem futuro. Já preguei isso aqui, já falei sobre isso. Isso é muito sério, né? Alguém sabe como que é o seu futuro? Você pode dizer como é que vai ser amanhã para você, o seu dia? Alguém sabe o dia que vai morrer? Sabe? Não. Mas uma coisa nós sabemos sobre o dia de hoje. Se nós aprendermos a viver o hoje, nós não sofreremos amanhã. Nosso grande problema é que nós não sabemos viver hoje. Quem está aqui para viver o hoje, diga amém. Vamos só ver, para eu não me perder aqui também, os visitantes. Quem nos visita pela primeira vez? Quem está pela primeira vez aqui, levanta a mão para eu ver. Os irmãos estiveram aqui num culto com o Gabriel, né? Como é que é o nome do casal mesmo? Mirela e Alex. Que junto com o... Como? Benício, que era apenas um bebezinho. Tá aí, né? Glória a Deus. Mais alguém pela primeira vez? Quem? Como é que é o nome? Como? Micaela. Tá bom, Deus abençoe, Micaela. Mais alguém? Pela primeira vez aqui? Quem são? Gustavo e Ana Clara. Sejam muito bem-vindos. E a igreja vai aplaudir a Jesus pela vida de vocês. Espero que Deus fale muito com vocês hoje. Olhe para quem está do teu lado e diga: se você precisa tomar uma decisão na sua vida, hoje é o dia. Amém? Queridos, vamos lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Vamos ler todos juntos, bem forte, vamos lá. 1, 2, 3, vai. Amém? Toda decisão na sua vida abre-se uma porta. Toda decisão na sua vida abre-se uma porta. Quando você decide, seja qualquer for a ocasião ou a situação, você está abrindo uma porta. E algumas decisões na nossa vida, ela pode mudar o dia, ela pode mudar o tempo, e ela pode mudar até mesmo ocasiões. Mas existem decisões que podem mudar o destino eterno, que pode mudar toda a história da sua vida. Seu maior problema, a sua maior dificuldade é porque você é omisso nas suas decisões. Muitas decisões da sua vida não é você que toma, são as pessoas que tomam por você. Você já está acostumado a deixar as pessoas tomar decisões. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo simples de decisões. Quando você não quer ir num lugar e alguém te força a ir nesse lugar. Não, vamos comigo, não, por favor, não, você vai me deixar sozinho? Você fala, não quero ir. Mas para não chatear a pessoa, eu vou. E é dentro disso que algumas decisões são tomadas erradas. E aí, os destinos, que são coisas que levam até para a eternidade, podem ser mudados, pode acontecer coisas. E o que nós mais estamos vendo nos últimos tempos é que esse verso, esse texto tem acontecido. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e
Abrir a porta é uma decisão. Ele não te obriga a abrir essa porta. Ele não te oprime a abrir a porta. Ele não diz para você, ó, você tem que abrir porque eu estou mandando. Ainda que ele tem todo o poder. Ele é um gentleman. Ele é tão gentil. Sabe? Tem um cântico que canta, né? Pela cruz me amou, gentilmente me atraiu. Jesus, ele é gentil no falar. Jesus, no entanto, ele diz, aprendei de mim que sou manso e suave, né? Eu sou, olha só Jesus falando, eu sou aquela voz doce, maravilhosa. Mas muitas vezes, e isso acontece muito, por que existem decisões que não podem mudar? Porque o céu respeita as decisões. Eu acho que o culto é para ficar um pouco mais em silêncio, mas, por favor, não perca nada do que eu vou dizer. O céu respeita decisões. Então, quando você toma uma decisão, você está dizendo para o céu, quem manda sou eu. E o céu está dizendo, ok. Você viu como isso é sério? Você viu como isso não é uma brincadeira? Você acha que Deus está brincando com você, né? Ah, não, é uma brincadeira e Deus está falando, não, ei, a sua decisão, o céu respeita. É por isso que a decisão por Cristo é uma decisão que muda o futuro. A decisão por Jesus é uma decisão que muda totalmente o futuro. Amanhã é que dia da semana? Segunda-feira. Qual que é o primeiro dia da semana? É hoje, ok? Você está iniciando hoje, olha a sua decisão, você decidiu. É uma decisão. Então você tem tudo para ter mais quantos dias? 5, 6, até acabar a semana, com a presença de Jesus. Mas tudo depende aqui também do processo. E vamos ver no primeiro processo de decisão, para a gente chegar e entender se realmente você vai terminar com Jesus até sábado, que seria o final da semana? Sim ou não? Amém? Amém. Cadê aqueles textos lá que estavam lá, que eu mandei para vocês? Coloca aqui para mim. Nós vamos ver um povo que tomou a decisão mais absurda que você possa imaginar. Deixa eu fazer uma pergunta. Se Jesus fosse à sua casa, você teria coragem de abrir a porta e mandar ele sair? Teria ou não? Se Jesus fosse na sua casa, você teria coragem de falar assim, Jesus, você não é bem-vindo aqui? Ao invés de cantar, tu és bem-vindo, você fala, não, tu não é bem-vindo aqui. Então o povo de Gadara, eles decidiram perder Jesus. E tem pessoas que estão decidindo perder Jesus. Eles perdem Jesus por causa de um relacionamento. Eles perdem Jesus por causa de um entretenimento. Eles perdem Jesus por causa de um vício. Eles perdem Jesus por causa de uma prostituição. Eles perdem Jesus. Eles perdem Jesus por causa do dinheiro. Irmão, por favor, o que eu estou pregando é sério. Isso aqui decide o seu futuro da sua vida. O povo de Gadara decidiu perder Jesus. Literalmente, eles abriram a porta e mandaram Jesus embora. Jesus chega em Gadara e havia um rapaz, que a Bíblia não fala o nome dele, chama ele de Gadareno, porque ele vivia em Gadara. E esse rapaz vivia possesso por demônios. Era tão terrível que se as pessoas amarrassem ele, ele arrebentava as cordas. Aquele rapaz, ele andava pela cidade quebrando tudo. Ele dormia dentro do cemitério. A situação de vida desse rapaz é a pior que você possa imaginar. E o que me chama a atenção é que ainda assim, depois de um milagre extraordinário, Jesus chegou, expulsou os demônios que estavam naquele rapaz. E o demônio ainda disse que era uma legião. Uma legião significa mais de 1000 demônios.
E quando Jesus expulsou os demônios daquele rapaz, e as pessoas viram aquele rapaz comendo, vestido, transformado, ao invés deles se alegrarem com aquilo, eles foram até Jesus e disseram para Jesus: Jesus, nós não queremos você aqui. E a pergunta é: por quê? Por que que eles não queriam Jesus? Por que que eles abriram mão de Jesus? Por que eles mandaram Jesus embora? Por que tomaram essa decisão tão errada? Por um simples fato, de que quando os demônios estavam no homem, os demônios disseram para Jesus assim: o Messias, Cristo, Filho do Deus vivo, que já reconheciam ele assim, é o seguinte, não nos mande embora assim não, mande que entremos nos porcos. E havia uma manada de porcos, porque Gadara tinha um costume de cultivar porcos. Gadara vivia na extrema de Israel, era exatamente como se fosse um lugar onde houvesse uma divisão entre Israel e outros povos. E eles tinham esse costume que não era permitido pelo Senhor. Eles cultivavam, eles comiam porcos, eles viviam no meio dos porcos. E quando os demônios que estavam no gadareno, imagina um demônio, um homem só, entrou em toda aquela manada de porcos. Os porcos caíram no precipício. Quando eles descobriram isso, eles viram que eles perderam o comércio que tanto eles cultivavam. Sabe por que tem muitas pessoas que não estão mandando Jesus embora? Porque Jesus está disposto a tirar aquilo que não era para ter entrado na sua vida. E todas as vezes que Jesus vai pôr a mão naquilo que não era para ter entrado, você fala: não, isso não. Qualquer coisa, menos isso. Está mandando Jesus embora, está dizendo: Jesus, isso para mim não serve. Jesus fala assim: a partir de hoje você não vai fazer mais isso. Não, eu não consigo ficar sem isso. Eu não consigo ficar sem esses porcos na minha vida. Até quando você vai cultivar pecados na sua vida que Deus está dizendo que não é para você ter mais? Até quando você vai viver uma vida distorcida daquilo que Deus quer para a sua vida? Por isso que eu disse que é uma mensagem que não é de muita gente dar glória a Deus, falar aleluia, né? Sabe por quê? Porque tem pessoas que trocam o prejuízo material pela glória manifesta de Deus. Eles preferem abrir mão da glória para não ter o prejuízo material. Então eles trocam: não, vai tirar isso de mim, mas daí eu não vou ter mais isso. Mas daí eu não vou ter mais aquilo. Mas eu gostava tanto, olha, era tão... Até quando, meu irmão? Que tipo de evangelho você quer viver? Fala para mim. O evangelho que tudo pode? O evangelho que vai lá e faz do seu jeito? Esse evangelho não é o evangelho de Cristo. O evangelho daquela: meu querido, meu amorzinho, o lindinho de Jesus. Não, Jesus te ama, Ele te ama, mas o seu pecado o aborrece, e Ele quer que você tome decisões. Decida o que você quer para a sua vida. Ou você vai servir a Deus, ou você vai abrir mão de servir a Deus. O que não pode é você ficar em cima do muro. Porque se você ficar em cima do muro, qualquer hora você pode cair dele e morrer. Então Jesus está falando para você hoje assim: ei, até quando? Você vai valorizar mais a economia do que a libertação de Jesus na sua vida? Até quando você vai trocar Jesus pelo conforto? Até quando?
Não, mas eu não posso, senão eu vou perder a minha economia, eu vou perder os bens, eu vou perder o... Até quando? Lembra do jovem rico? Ele queria herdar o reino dos céus. E Jesus falou o que para ele? Falou para ele assim, ó, faz isso, isso, isso. Ele falou, isso eu faço desde a minha infância. Mostra que ele era um garoto religioso, um garoto que conhecia a palavra, a Bíblia, conhecia a história da Bíblia. Então ele era um garoto que a Bíblia diz que Jesus o amou. Aí Jesus falou para ele, só falta mais uma coisa para você. O que falta? Vai e vende tudo que você tem, dê aos pobres e depois vem e me segue. Quando Jesus fala isso para ele, o que ele faz? Se entristece e deixa Jesus. Quantas pessoas, todas as vezes que chega a hora de Jesus partir a alma dele, para curar a ferida dele, para resolver, ele fala, não quero mais não. Até aqui eu aguentei, eu não aguento mais. Sabe por quê? Porque eles não querem. Eles valorizam mais o quê? O conforto, a economia, do que Jesus na vida dele. Queridos, tem pessoas aqui nesta noite que está prestes de perder o futuro, porque não quer abrir mão de algumas coisas. E a minha pergunta para você é, você está disposto a abrir mão? Olhe para quem está do teu lado e fala para ele assim, está disposto a abrir mão de algumas coisas? Agora eu vou falar uma frase aqui, e essa frase que eu espero que você anote para a sua vida. Quem manda Jesus sair, também manda o futuro embora. Vou repetir. Quem manda Jesus sair, manda o futuro embora. Vou repetir. Quem manda Jesus sair, está mandando o futuro embora. Decisões são coisa séria. Decisões são coisas que não adianta você reclamar depois. No nosso país nós temos o direito de ir votar, sim ou não? Nós votamos para que de 4 em 4 anos tenhamos um prefeito, um vereador, ou deputados, senadores e presidentes, sim ou não? Governadores, amém? Tem pessoas que abrem mão, vai lá e vota nulo. Isso é um erro, mas é uma decisão. Eu não estou falando de política e nem quero tocar em política aqui, mas é uma decisão. Muitas vezes Deus deu a você o direito de decidir, mas aí você fala assim, mas pastor, eu sou um só e olha todo mundo. E até quando você vai ficar olhando para todo mundo, gente? Você tem que crer no Deus que é com você, você tem que decidir. É como se você sentasse num restaurante e na hora de comer falar assim, pede para mim o que você quiser pedir. Pessoas assim não chegam em lugar nenhum. Olha para cá, por favor. Se você não aprender a falar sim, a falar não, a falar quero, não quero, você corre um sério risco de ser como a maioria hoje, sem futuro. Já ouviu falar assim? Essa pessoa aí é sem futuro? Você quer ser um sem futuro? Pergunta para quem está do teu lado, quer ser um sem futuro? Você vê até mesmo dentro do relacionamento. É normal perguntar o que vamos comer, não é verdade? Mas o mais correto é já vir com decisões, gente. Porque daí você come o que você não quer comer, aí você comeu errado, você fala, a culpa foi dele que pediu. Então, por que você não decidiu? É simples. Não, foi ela que pediu. Ué, mas você não pediu? Por que você não chegou lá e falou, não, eu quero comer cachorro quente. Ela fala, eu não quero cachorro quente, eu quero comer. Então tá bom, vamos entrar em acordo. Mas se no mesmo lugar não vender, não tem problema, compra lá e compra lá, ou então vê outra coisa. Mas tem que ser decidido. A Bíblia relata a história, segunda parte agora.
A Bíblia conta a história de discípulos que decidiram lançar a rede de novo. Talvez muita coisa da sua vida deu errado. Talvez muita coisa da sua vida está falando assim, olha, eu fali, eu quebrei, e chegou uma nova oportunidade para você fazer de novo, e você está com medo, dizendo assim, não, eu não vou não, porque já quebrei uma vez, já deu errado uma vez, né? Aí você usa até aquele ditado, gato escaldado tem medo de água fria, né? Fala assim, não, acho que é melhor eu ficar na minha mesmo, não quero nunca mais isso. Eu me lembro comigo, no ano de 2001 para 2002, eu dirigi uma igreja e essa igreja teve problemas e ela fechou. E quando 2002 para 2003 a igreja fechou, eu disse que nunca mais eu ia ser pastor de igreja. Eu ia ser pastor auxiliar, mas pastorear a igreja como eu pastoreio hoje, eu falei que nunca mais ia pastorear. Eu fui para um determinado lugar ser tratado, fiquei lá mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Lá foi um tratamento muito interessante para a minha vida ali no Vale do Sol. Fui cuidado pelo pastor Luiz Renato, que eu amo, quero muito bem, aprendi muita coisa com ele. Qualquer dia, se Deus permitir, ele vem aqui também. E quando eu estava lá com ele, o Senhor tratou tanto de mim, e Deus falava para mim assim, você vai voltar a dirigir igreja de novo. Eu falava, eu não quero. Deus falava, você vai voltar. Eu falava, eu não quero. Você vai voltar. Eu falava, eu não quero. Um belo dia eu saí de lá e fui ajudar um outro pastor que estava necessitando muito da minha ajuda, que era o pastor Silas. Quando eu cheguei para ajudar o pastor Silas falou assim, pastor Eduardo, toma conta para mim da parte do culto de libertação, intercessão e tal. Eu falei, tá bom. Irmãos, eu tive apenas acho que 6 meses só de oportunidade de ajudá-lo. A igreja estava numa situação tão precária, tão difícil. O povo deixou de servir a igreja. Você via que algumas pessoas iam à igreja, mas a igreja não tinha mais, não existia mais igreja. Era dívidas, era não sei o quê. Eu falei, tem alguma coisa de errado. Um belo dia estava tendo uma santa ceia na igreja. Note isso para você ver. Mandriana, olha só o que aconteceu. Estava tendo uma ceia na igreja e Deus falou para mim, Marci, falou para mim, eu não estou recebendo essa ceia de hoje. O quê? Não estou, eu vou ficar quieto. Não tenho nada com isso. Olha a decisão do profeta covarde, né? Eu vou ficar quieto, não tem nada com isso. Eu falei, não. Você não vai ficar quieto, não. Você vai chamar ele e vai falar para ele. Eu falei, mas vou falar o quê? Fala para ele que eu não aceitei a ceia. Tá bom, vou falar. Vai me mandar embora, vai xingar, vai brigar, mas a culpa não é minha. Senhor, é o seguinte, Deus não aceitou a ceia. Eu falei, como assim? Ele falou que a mesa ele não aceitou, ele não quis saber. Não aceitou. Espera aí que eu vou chamar a irmã que arrumou a mesa. Aí ela vem a irmã. Meu pastor Eduardo tem uma palavra para falar para a senhora. Falei, meu Deus. Minha irmãzinha gostava tanto de mim, gente. Falei, meu Deus, vai me odiar agora. Falei, irmã, Deus falou para mim que ele não aprovou a ceia do Senhor hoje. Não foi aprovado. Ela falou, mas por quê? Eu falei, eu não sei. Vamos tentar achar o porquê? Vamos. A senhora comprou as coisas aonde? No mercado. Comprei, ela até falou o nome do mercado, não me lembro. Tudo que estava na mesa era já da igreja? Ela, não. Tem algumas coisas que eu comprei. O quê? Sabe aquele negócio de barro que eu fiz para cair assim, ó? Sim. Eu fui ali, sabe aquela igreja, a igreja que tem ali, a igreja do Bom Retiro, né? Porque hoje não é mais Bom Retiro, né? A igreja do pastor Anselmo. Sabe a igreja ali? Só comprou na igreja? Não, na frente. Irmão, ela comprou na concorrência, irmão. Na concorrência, Jefinho, não foi nem na igreja. Ela comprou tudo. Quem entendeu, diga amém. Comprou na concorrência. Falei, irmã do céu. Ela falou assim, mas eu não sabia. Só não viu lá? Não, eu vi que tinha uns santos, umas coisas assim, mas eu achei que não tinha problema. Na igreja, achei que não tinha problema. E aí, foi aí que o meu ministério deu uma estourada, irmão, nesse dia, naquele lugar. Quebrei tudo aquilo, nós fizemos tudo que tinha que fazer, oramos. Foi feito tudo, refez tudo novamente. A irmã entendeu, graças a Deus. Passou por um processo de libertação também, foi forte o negócio.
E quando isso aconteceu, aí eu descobri por que a igreja não estava andando bem. Porque quem decidia tudo não era o pastor com a esposa dele, eram os outros. É como se eu falasse aqui, ó, faz o que quiser, igual hoje. A pastora Manu falou assim: os obreiros vão sentar. Não adianta fazer bico não, hein? Mandou, tá mandado, acabou. Quem vai trabalhar hoje é os ministros, tá tudo aí, ó, missionário, pastor, tá tudo aí. Escute, numa casa que não tem ordem, quem manda é o diabo. Se na sua casa não houver ordem, quem vai mandar é o diabo. Você vai deixar ele mandar lá? Então tem que pôr ordem na casa, irmão. Quando foi, o pastor falou para mim: você começa um culto, eu comecei a fazer um culto, a igreja fechou, várias pessoas, ficou vários grupos fazendo culto. Ele falou que a igreja ia funcionar de forma de células. Falei, tá bom. E eu assumi uma célula. A minha célula sempre tinha um montão de gente, que o povo ia atrás da revelação, essas coisas, eles, imagina, né? Nem gosta disso, né? E aí o que aconteceu? Todas as outras pararam, só ficou aquela minha. Eu falei: Eduardo, seguinte, já não tenho mais idade, eu não estou aguentando mais, procura um lugar, abre, você vai dar sequência nessa igreja. Verdade, pastor, verdade. Mas o senhor é o pastor, né? Sou eu. Tá bom, fui lá, fiz tudo, aluguei e tal. Eu saía para pregar, dinheiro de oferta que eu ganhava, eu comprava cadeira e fazia, e lá vou eu, irmão. Um belo dia eu estou na igreja, estou no monte. Deus fala assim: ó, você vai abrir o seu ministério de novo. Falei: não quero. Aí o profeta veio para mim e falou assim: ó, Deus já tinha falado para mim, Deus mandou falar para você que é para você abrir o ministério. Eu falei: eu não quero. Já falei, acabei de falar para ele que eu não quero. Ele falou mesmo, mas eu falei que eu não quero. E ficou aquela luta, eu e Deus, irmão, falando, porque eu sabia o que eu passei, o que eu sofri. Resultado, eu falei para ele: Deus falou com você, profeta? Falou. Então nós vamos entrar no carro. Isso era 6 horas da manhã. Nós vamos entrar no carro agora, estamos indo lá para casa do pastor Silas, e nós vamos conversar com ele, você vai junto comigo. Ok? E lá fomos nós, foi eu e mais 2. Chegamos lá, o pastor quase chorou e teve aquela coisa toda. Falou: pelo amor de Deus. Falei: pastor, eu estou fazendo uma coisa que nem eu gostaria de fazer, mas Deus mandou eu fazer. Eu tenho que tomar essa decisão. E eu fui lá e decidi, irmão. E eu quero lhe dizer uma coisa: já se faz quase não, já se faz 20 anos dessa minha decisão. E eu estou aqui até hoje pregando a palavra de Deus. Mas eu tinha muitos motivos para não fazer mais isso. Porque me machucaram, porque a igreja fez, porque pessoas vêm e vão, porque tem pessoas, irmãos, tem uma coisa que me entristece, são pessoas que não sabem ouvir a voz de Deus, sabe? Então para que ter pastor? Não adianta me procurar quando você já tomou a decisão. Isso entristece. Você tem uma decisão séria para tomar, chama o seu pastor, senta com ele e fala: ó, eu tenho uma decisão séria para tomar, me ajuda aqui. Eu vou lhe dizer uma coisa, acho que subiu alguma coisa em mim aqui. Eu vou lhe dizer uma coisa: se o pastor não conseguir trazer pelo menos uma ideia, você está no lugar errado. Então o que acontece? É necessário você entender o seguinte: o lugar aonde você passou pela desonra, é lá que Deus vai trazer a honra e vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Então, os discípulos já tinham tentado pescar a noite inteira, não pegaram nada, mas eles decidiram lançar a rede de novo. Sabe por que eles decidiram de novo? Porque havia uma palavra liberada de Jesus. Eu tenho uma palavra de Jesus para vocês, quer receber? Jesus está dizendo para você nessa noite: tenta de novo, vai de novo, lá onde você passou, foi fracassado, foi humilhado, não, eu não volto mais. Jesus está falando para você: eu vou te honrar, eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Olha o que foi que Pedro disse para Jesus: Jesus, nós não pegamos a noite inteira, mas sob a sua palavra nós lançaremos a rede de novo. A palavra liberada de Jesus
muda totalmente o rumo da história. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus está mudando o rumo da sua história hoje. Mas Ele está dizendo para você, volta de novo, lança a rede de novo. Pastor, não, eu fui lá e olha, não me receberam bem naquela empresa. Falaram para mim, não, você não tem o perfil. Jesus está dizendo para você, volta lá de novo. Eu vou te honrar. Bate lá na porta de novo. Dá uma volta, anda em volta daquela empresa. A porta liberada de Deus sobre a sua vida não será fechada. Escuta! A decisão da obediência, a decisão de obedecer mudou a história da pesca. Não é possível que você não está entendendo o que eu estou pregando. A decisão de obedecer mudou a história da pesca. Sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Não, pastor, já era esse relacionamento. Ó, faz o seguinte, separa, larga a mão de tudo. Mas a palavra de Deus, de Jesus para você é, ei, tente outra vez. Ei, vai lá, sabe? Não, mas olha, eu já fiz de tudo. O problema é que você faz errado. Sabe qual é o seu problema? O problema é que quando as suas decisões são tomadas no meio da raiva, da ira, da briga, da discussão. Não, mas olha, eu fui apunhalado, eu fui traído, você foi tudo isso. E do que vale agora você perder tudo e falar, tá bom, diabo, fica com tudo que é meu, eu fui. Não. Pisa na garganta do inferno. Vai para cima, creia no que Deus tem na sua vida. Passa a viver uma vida certa, de oração, de busca, de compromisso, de fidelidade, de aliança com Deus. Olha o que eu vou dizer para você. Ninguém que tem aliança com Deus fica decepcionado. Ninguém. A sua vida só vai mudar quando você entender o que é uma aliança com Deus, irmão. Pastor, meu marido não quer ir para a igreja. E aí, você vai ficar em casa? Não, por causa da obediência. Irmão, escute só. Obediência vale a Deus e vale dentro dos princípios daquilo que Deus quer. Você não vai pagar o preço por alguém que não quer. Não, meu marido não quer que eu sirva mais Jesus, eu não vou servir. Meu Deus, quer dizer que se ele for para o inferno, você vai de mão dada com ele. Existem coisas na nossa vida que são decisões. Você já olhou para esse demônio do inferno e falou assim, ô Satanás, você vai sair da minha casa. Esse é o seu problema. Você é um... sabe? Aquela pessoa que não se expressa, que não reage, que não vai para cima, fica só na defensiva, ou então na ofensiva, dizendo, eu sou o coitado da história. Aqueles homens tinham muita experiência. Aqueles homens conheciam o mar, mas o milagre não aconteceu na experiência deles. O milagre aconteceu na palavra liberada de Jesus. E Jesus está liberando a palavra na sua vida. Não para, não desiste, não abra mão. Não abra mão. Pastor, o senhor está ficando doido, olha o que eu estou vivendo. Esses dias uma pregadora pregou agora em Camboriú, e eu dou toda a razão, porque ela falou, realmente, mulher não tem que apanhar em casa de homem, não, eu também dou razão para ela. Mas isso tem sido pregado há muito tempo, sabe? Isso há muito tempo tem sido falado, não é agora, mas aí como uma mulher falou, aí a mídia vai lá e coloca todas aquelas coisas. Eu não estou falando para você ser escravo de alguém, muito pelo contrário, eu estou mandando você ser livre. Mas o primeiro passo da liberdade acontece você reconhecendo quem é o Deus da sua vida. Quem é o Deus que você serve. Quem é o Deus que é com você. O Deus que muda a história. Deus que transforma. Aconteceu a mudança, o milagre na decisão de obedecer. Uma decisão trouxe uma grande provisão. Você precisa entender o que é decidir. Uma decisão trouxe abundância, uma decisão trouxe pescadores transformados em discípulos.
Existem portas na sua vida. Levanta sua mão. Existem portas na sua vida que só abre depois de uma decisão de fé. Existem portas na sua vida que só abre depois de uma decisão de fé. E eu quero que você, com essa mão que você levantou agora, põe a mão no ombro do teu irmão e diga assim: a rede, o milagre, só vai acontecer depois que a fé venceu o cansaço. Estou vencendo. Mas eu estou cansado, acho que é melhor eu parar. Não, a fé tem que vencer o cansaço, tem que romper o cansaço. Tem muita gente perdendo por não conhecer o endereço, ou por procurar em outros lugares. A história da Bíblia diz que havia uma mulher com fluxo de sangue. Marcos 5, 25 ao 34 fala dessa história. A mulher do fluxo de sangue, ela decidiu tocar em Jesus. Mas antes dela tocar em Jesus, primeiro ela foi no médico. E no médico ela gastou tudo que ela tinha, ou boa parte do que ela tinha. A Bíblia fala tudo, mas depois diz que ela foi uma dos mantenedores do ministério de Cristo. Essa mulher foi segundo Flávio José, o nome dela era Joana, e foi uma das mantenedoras do ministério de Cristo. Escute bem, 12 anos sofrendo, 12 anos limitada, mas um dia ela decidiu romper a multidão. Quando é que você vai romper a multidão? Escute, quando é que você vai deixar de ser multidão para ser alguém que tocou em Jesus? Entendeu? O problema é que você é multidão. Você tem que deixar de ser multidão e tocar em Jesus. Quando você toca em Jesus, tudo muda. Quando você toca em Jesus, a doença vai embora. Quando você toca em Jesus, você é restaurado. Quando você toca em Jesus, você, ao invés de perder anos, você ganha. Você fica mais jovem, você fica mais forte, você fica melhor. Mas 12 anos ela perdeu, porque ela tentou nos recursos humanos. Você acha, meu irmão? Olha para mim, para cá. Você acha que com essa mentira aí você vai salvar seu casamento? Com essa mentira aí você vai salvar a sua vida profissional? Cai na real. Toca em Jesus hoje. Fala: Jesus, eu vou tocar e a minha história vai mudar. O futuro dessa mulher mudou quando ela decidiu sair da condição que ela estava de vítima e tocar em Jesus pela fé. Até quando você vai ficar nessa condição de vítima? Não, porque eu. Até quando você vai viver essa condição? Até quando você vai ficar nessa situação? Até quando? Quando é que você vai acordar para a vida e ver o valor que você tem? Gente, tem muitas pessoas que estão aqui no culto, é você mesmo que eu estou pregando. Você não sabe o valor que você tem. E é por isso que você está se contentando ficar no meio dos porcos. Deus te chamou para algo extraordinário, mas você está vivendo o simples, o básico. Você não entendeu ainda o que Deus tem para você. Você não entendeu ainda o que Deus quer da sua vida. Na verdade, você até entendeu, mas você não quer tomar decisão. Você não quer sair, você quer ficar ali preso. A multidão apertava, segurava, mas ela foi lá e tocou em Jesus. Muita gente estava em volta de Jesus querendo um milagre, mas só aquela mulher recebeu. O que você está esperando para você tocar em Jesus hoje? O que você está esperando para você receber aquilo que Jesus tem para a sua vida hoje? Olha o que eu vou dizer aqui, isso é muito sério, olhe para mim. Tem muitos milagres de Deus esperando a sua atitude.
entendeu não. Vou repetir. Tem muitos milagres de Deus esperando a sua atitude. Tem muitos milagres. Sabe por quê, Adriana? Porque quando a fé toca, quando a fé faz você tocar em Jesus, o sofrimento perde o direito de continuar. Quando você toca em Jesus, o sofrimento fala: eu não posso ficar mais. Eu não tenho direito de ficar mais porque ele tocou em Jesus. A história, ela cada vez mais me deixa perplexo sobre decisões. Mais uma decisão, e essa é a penúltima. Se chama a decisão de Zaqueu. Diz que Zaqueu decidiu subir na árvore. A minha filha Laís, ela tem um livrinho lá em casa. Ela está dormindo? Na salinha. Ela tem um livro em casa, né, amor? De história de Jesus. E eu contei para ela, então ela guardou boa parte da história, ela já memorizou e guardou. E quando chega na de Zaqueu, eu pergunto: o que é esse? Ela: o Zaqueu. Fez o quê? Subiu na árvore, né? E é uma história que fala sobre decisão. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos. Alguém que não era bem visto pela sociedade. Fez muito mal para muita gente. Prejudicou muita gente. Levou muita gente à prisão e possivelmente até a morte. Zaqueu, ele era pequeno e ele não tinha amigo. E Zaqueu, certa feita, no auge da sua angústia, sem ter amigos, ele tomou uma decisão. Ele foi até Jesus. Só que quando ele chegou lá, ele era tão pequeno que ele não conseguia ver Jesus. Então, ele, para ver Jesus, ele subiu numa árvore. Segundo a Bíblia, é uma figueira brava. Imagina a cena. Aquele povo, aqueles homens andavam tudo de vestidão. Aquele homem subiu uma árvore, tentando ver Jesus. Simplesmente o fato de que ele ignora a opinião de todo mundo, né, irmão? Porque todo mundo podia dizer para ele: não faça isso não, para que isso? Mas ele não quis saber. Ele foi lá e subiu na árvore para ver Jesus. Quer ver Jesus? Quer mudar a história? Quer receber alegria? Talvez você vai ter que subir numa árvore, irmão. Talvez você vai ter que fazer alguma coisa. Talvez você tenha que fazer alguma coisa. E uma das coisas que o Espírito Santo está falando aqui, eu quero compartilhar isso com você, é que quem quer, deixa eu perguntar, quem quer viver algo novo aqui? Diga amém. Então, para você viver algo novo, você precisa decidir sair da condição antiga. Não tem como você viver algo novo na condição antiga. Não, mas eu estou esperando Jesus falar comigo, o que? Que ele desça do céu, fale com você? Será que você não tem noção que ele está usando esse que vos fala? Pastor, mas você não tem noção que Deus está falando contigo? Não, mas o senhor não sabe o que eu passei. Pois é. A multidão criticava. A multidão falava tantas coisas. Mas Zaqueu não se importou com isso e ele subiu na árvore. E diz que Jesus viu Zaqueu. A decisão dele subir trouxe salvação, trouxe o milagre, trouxe o que ele precisava. Uma decisão individual, uma decisão única, pode salvar uma família inteira. Eu vou entrar num campo muito importante agora, os intercessores intercedam. Ô mãe, a sua decisão, ela muda por completo a história dos seus filhos. Então, aprenda uma coisa. Todo filho, ele tem até o pai como seu super-herói, como referência. Mas ele tem a mãe como lugar seguro. Todo filho, ele olha para a mãe como um lugar seguro. O pai é o super-herói, é o cara forte, o cara que trabalha, o mantenedor.
Se precisar, vai passar a mão na espada, né? Para guerrear a guerra. Mas a mãe é aquela acolhedora, a mãe é aquela que... Então, a mãe, ela tem um poder significativo muito grande da vida do filho. Então, quando uma mãe, ela decide, ela muda toda a história de uma família. Eu vou falar, quer ouvir? Para de pôr para fora quem tem que pôr para dentro, irmão. Entendeu ou não? Deixa eu te falar mais uma vez. Você está jogando fora o que não é para você jogar, põe para dentro. Não, mas põe para dentro e deixa Jesus fazer o que Ele quer fazer. Quem sobe para ver Jesus, desce com uma nova história. Deus quer te dar uma nova história. Você não acha que tem pessoas aqui? Eu não vou apontar, porque senão você vai criar um certo desconforto, mas você não está feliz. Seu casamento não é feliz. Você acha que se eu falar aqui, não existem pessoas aqui no nosso meio aqui, e não são poucos, está infeliz do casamento, mas não vai embora, claro que não vai, mas é infeliz, está sofrendo, está angustiado, precisa de um toque a mais. Você está falando assim, eu não aguento mais, mas não tem o que fazer, né, pastor? Não, tem sim. Então o quê? É começar a subir na árvore para mudar a história. Subir na árvore significa ir até Jesus. Quando você vai até Jesus, Jesus muda a sua história. Não põe para fora. Qual é a briga que vocês arrumaram agora esse final de semana? Porque todo final de semana tem uma briguinha, né? Qual é a confusão? Qual que é a luta? Qual que é a guerra? Não, eu estou bravo com ele. Por que você está bravo com ele? Porque ele nem notou. É coisa de homem, irmão. Não nota mesmo. A gente tem que corrigir tudo isso. Tá? Eu sou eu corrijo em mim, mas é. Não. O senhor não sabe o que eu estou passando na minha casa. Qual que é o problema? Minha mulher. Sempre, não, eu sei, eu entendo. Sempre tem um probleminha mesmo, é parte. Mas a maneira mais fácil de resolver isso é subindo até Jesus. Você quer resolver seu problema? Preste bem atenção. Vá para Jesus. Encontre com Ele. É Ele quem vai mudar totalmente a história da sua vida. O primeiro passo para Satanás destruir uma família é exatamente quando ele entra no altar do casal, que é a cama. Quando ele entra no altar, que é a cama, ele prevalece. Ele consegue prevalecer. E Deus está dizendo assim, olha, restaura o seu altar. Toma a decisão hoje. Chega, está protelando o quê? Você sabe o que você tem que fazer. Chama para uma conversa. Olha aqui, é o seguinte, o negócio não está bom não. Nosso bem vai temperar, hein? Vamos resolver esse problema assim. Não, deixa para lá. Não, deixa. Esse deixa. Está matando, está acabando, está destruindo. Suba até Jesus. Ô mãe, mostra para os seus filhos que o seu marido é o sacerdote da casa, ele tem honra. Uma casa dividida não persiste, não chega em lugar nenhum. Não adianta você dar a melhor educação para os seus filhos,
Não adianta você dar os melhores presentes para os seus filhos. Não adianta você comprar ele com todo o dinheiro desse mundo. Se dentro de casa você não sabe o que é apresentar honra. Pai na vida, o pai na vida da mãe, e a mãe na vida do pai. Para os filhos. Um dia a pastora Manu estava em casa, eu e a pastora Manu, a gente estava na correria, ela começou a falar uns negócios lá, e quem conhece a minha esposa sabe, ela falando, vocês viram o que ela fala, e ela falando comigo, daqui a pouco, quem é que começou a falar? A Laís, irmão. Ô pai, porque não sei o que. Estou vendo uma repetição aqui, ó. Igualzinho, irmão. Igualzinho. Brigando comigo. Aí a pastora: ô Laís, para de me imitar, menina. Olha o jeito que você fala com seu pai. Ela estava querendo, deu para entender? Falar do jeito que ela achou que deveria. Lá em casa, quando eles sentam, nós sentamos à mesa. Primeiro a servir sou eu. E depois eles se servem. Irmãos, meus filhos respeitam isso. E não pensam como, ora, não precisa. Ei! O camarada já agora bota o prato, pega o copo de refrigerante, levanta e fala: vai para onde? Vou para a sala. Que sala? É mesa. É mesa, tem que sentar na mesa. Ah, mas a gente gosta tanto de comer, assistir televisão. E aí esse é o problema. Está aí, está explicado. Está explicado esse é o problema. A televisão tira toda a atenção que é para você dar para sua família. Você não dá atenção para sua família, não dá atenção para os seus filhos, não dá atenção para a esposa, não dá atenção para o esposo, e aí vai. E você acha que você está certo. Ó, legalzão. Sabe esse filho que você não deu atenção hoje? O traficante lá fora vai dar. Sabe essa filha que você não está dando atenção? Algum homem maligno lá fora vai dar. Nos meus atendimentos com a pastora Manu, que a gente mais vê são pessoas que sofrem reflexo de abandono. Quanto a gente tem casal aqui que já um abandonou o outro há muito tempo. Pastor, eu queria mudar a minha vida. Começa tomando a decisão certa. Restaura o seu altar. Ah, tá bom, então eu vou orar. Irmão, o seu altar, você não precisa orar, você não precisa jejuar, não. É só tomar decisão. Para de querer ser espiritual demais. O camarada é tão espiritual que não pode nem tocar nele, senão você é arrebatado. Ele é muito espiritual. Tira essa capa de fariseu. E muda a sua conduta. Toma decisão. Mas pastor, eu estou esperando Jesus. Ele já falou. O que você está esperando? É tempo de você reatar a sua aliança. É tempo de você rever a sua vida diante de Deus. Eu vou para a última decisão e estou encerrando a mensagem dessa noite. A cruz. A decisão que decidiu a eternidade. A Bíblia relata a história que na cruz havia 2 ladrões. Quantos? Um reconheceu Jesus e disse assim: se tu é isso mesmo, salva-te a ti e a nós. O outro foi lá e falou assim: mesmo morrendo, você ainda não tem temor a Deus, nós estamos pagando pelo que fizemos. Esse, porém, nada fez. Um permaneceu perdido, e o outro recebeu a seguinte palavra: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha como a decisão muda. É decisão, irmão. É decisão. A eternidade ela foi decidida ali por causa de uma palavra, por causa de uma ação.
Não existe decisão melhor do que entregar a vida para Jesus, querido. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer nessa vida é entregar a vida para Jesus. Quem já entregou sua vida para Jesus? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho mesmo. Você entregou a vida para Jesus, mas você continua vivendo do mesmo jeito? Você entregou a vida para Jesus, mas você nega as outras coisas? Como é que quem entregou a vida para Jesus é um mal criado, é um brigão, é um beberrão, Não entregou não. Você entregou a vida para Jesus, mas quer viver uma vida de prostituição? Você entregou a vida para Jesus, mas quer viver uma vida de idolatria? Eu entreguei a vida para Jesus. Então por que está aquela idolatria? Não, só para eu lembrar. Lembrar do que, irmão? Para qual lembrança? Faz o seguinte, passa a mão no pedaço de pau e quebra tudo e vamos viver o novo. Tá, você acha que eu só estou falando de adoração a santos, né? Não, não é isso. Existe muita idolatria diferente disso. Tem gente que idolatra o dinheiro, tem gente que idolatra o carro. Que tipo de vida é essa aí que você está querendo viver? Como é que você fala que você entregou a vida para Jesus? Na hora de dizer não para algumas coisas, você fala sim. Qualquer coisinha você já é valentão. Qualquer coisinha você quer caçar uma briga, uma confusão. Deixa eu perguntar, quem que entregou a vida para Jesus? Viu só? Então você pode entregar hoje. Como é que você entregou sua vida para Jesus? Se ao invés de você ser o agente da paz, levar paz, irmão, você leva só tormento. A cruz não muda só o futuro, muda a eternidade, né? E o que nós lemos aqui foi assim, eu estou à porta e bato. Ele não invade, ele está batendo. Ele espera a sua decisão. Gadara decidiu rejeitar. Pedro decidiu obedecer. A mulher decidiu tocar. Zaqueu decidiu subir na árvore. O ladrão decidiu crer. E a minha pergunta é: qual é a sua decisão? A decisão de hoje constrói o futuro de amanhã. Qual é a sua decisão? Você quer um culto? É muito bom, irmão. É gostoso e tal. Mas é jubinha isso aí. Isso é jubinha. É jubinha. É só momentâneo. Ele dá uma coisa ali na hora, um negócio e vai embora. Mas o que traz sustentação para a sua vida é quando você para, você pensa, repensa e aquilo dói dentro de você. Eu sinto muito dizer, mas existem muitas pessoas aqui que vão perder os seus filhos para um simples fato de não decidirem. Você cuidou com tanto amor, com tanto carinho e vai perder por causa de nada. Que isso, pastor? Você está profetizando? Não, não, não. Você está decidindo, não sou eu. Pastor, lá em casa eu tenho problema com os meus filhos. Tem. Primeira coisa que irmão, é incrível. Quando uma pessoa ela tem problema com paternidade, por exemplo aqui, vou usar aqui os homens aqui da igreja. Se um homem aqui tiver problema com paternidade, possivelmente ele pode me amar, mas ele vai preferir falar com a minha esposa. Problema de paternidade. Não, que a pastora Manu é mais legal. Não é porque ela é mais legal. É problema de paternidade. Ele transfere, ele não consegue. E essa é uma coisa tão séria que eu vejo na igreja todos os dias. O senhor falou assim, você vai pregar isso. Eu falei, estou até vendo como é que vai ser. É sério. Quantas e quantas vezes você toma a decisão errada? Sabe aquela pessoa que fala assim, tem uma muralha na sua frente. Deus fala que você vai vencer a muralha. É. Aí ele sai correndo e quer derrubar a muralha debaixo do soco, do pontapé. Quem disse que era da sua força?
É Deus que vai derrubar a muralha. Ah, mas eu fiz. Eu achei que tinha que fazer. Você consultou a Deus? Não. Você perguntou para Deus, Deus, é para fazer isso? Não, não perguntei. Mas o senhor não sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Esse é o problema. Você não crê, meu irmão. Você não acredita no Deus que você serve. Você acha que tem que ser da sua maneira, do seu jeito. E o que eu estou pregando hoje é que Deus está te convidando a você confiar nele novamente. Até quando você vai ficar sem confiar em Deus? Não, mas o senhor não sabe, eu tive que fazer isso, por quê? Não, porque olha, se eu não faço, então tá bom, irmãos. Vamos colocar aqui um exemplo para você, só para você entender. Amanhã vai ser colocado o chip da besta. E aí, você vai pôr? Não? Então tá bom. Quem vai pôr? Levanta a mão para eu ver. Ninguém? Quem não vai pôr? Levanta a mão para eu ver. E quem não levantou nem para um nem para outro é porque está em dúvida? Está em dúvida. Ah, foi arrebatado? Oh, glória! Escute, mas como é só uma logística, né? Só para você entender. Tá bom, você não vai pôr, ok? Ok, igreja? Só que quem não põe não compra, não vende, não pode passar pelo médico, não pode ir no mercado comprar. Os seus filhos vão sentir fome. E aí? Ah, então é melhor pôr, né? Não é simples. Começou a pandemia, lembra da pandemia? Vamos voltar lá? Lembra? Primeira coisa que nós fizemos foi o quê? Fechamos tudo. Fica aí, ó, distante. Eu e a pastora Manu, eu achava que tinha o Covid todo dia. Porque vinha gente para orar e chorava na minha mão, na mão dela, mais na mão dela que na minha. Na minha era pouco, mais na mão dela. Eu já fazia assim, ó, Jesus. Eu já. E ela lá, olhando para mim, tipo, eu falava, aguenta aí, mulher, aguenta aí. Hã? Quantas e quantas vezes as pessoas choravam. Irmão, teve gente que saiu da igreja porque eu não fui visitar, sabia disso? Saiu da igreja, não fui visitar. Não podia ir, irmão. Covid, ninguém pode ir. A pessoa falava, não, mas eu queria que o senhor fosse. E na minha casa? Tinha dia que na minha casa eu morava no apartamento, tinha 30, 40 pessoas dentro do apartamento. Por que iam lá? Não tinha pra onde ir, não podia ir para lugar nenhum, vamos para casa do pastor. Irmão, os vizinhos ficavam tudo bravo, que era gente entrando, gente saindo. Uma hora eu falei, vamos expulsar a gente daqui. Escute o que eu vou lhe dizer. Tem pessoas que é o primeiro apertinho que acontece. Às vezes não é nem aperto, irmão, às vezes é processo. Não entende, vai lá e atropela tudo o processo. Aí depois sai da igreja, aí não acontece na vida dele, Gabriel, o que Deus falou. Ele fala, tá vendo? Você mentiu, a profecia foi falsa. Mas irmão, você fez o que era para fazer? Ah, eu fiz do meu jeito. O seu jeito está errado. Quando é que você vai acordar para a vida? Quando é que você vai entender que para que a história da sua vida mude, para que você seja transformado, é necessário você ouvir aquilo que Deus está falando. Mas não é só ouvir não, irmão. A palavra de Deus fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir. Esse ouvir e ouvir é ouvir e entender, ouvir e pôr em prática. Cuidado com essa decisão que você está tomando hoje. Muda a história da sua vida. Olhe para mim. Mostra dentro da tua casa
que você decidiu ser diferente. Pastor, mas olha, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Talvez eu não saiba mesmo muito do que você está vivendo. Mas aquele que saiba que você está vivendo está mandando você tomar uma decisão hoje. Então decida. Decide aí o que você quer. Ou você quer servir a Deus, ou você quer servir Baal. Ou você quer colocar no altar de Deus, ou você quer colocar no altar do inimigo. É uma decisão. É uma decisão. Faça isso hoje, que ainda há tempo. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Toma decisão hoje. Toma decisão. Vai ficar nesse relacionamento nheco-nheco até quando? Hã? Não sabe o que faz? Eu estou orando. Está orando muito e agindo pouco. Vamos colocar em prática aqui o que Deus falou. Vamos ser atendidos. O pastor vai dar uns puxando. Irmão, vai lá na minha sala que os homens eu vou resolver lá comigo. Lá. Vai os homens lá para conversar. Tão dedinho de prosa. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Quer ir, né, Wagner? Eu não falei nada, você está querendo ir. Vou levar. Vamos lá para minha sala. Às vezes a pessoa chega na minha sala assim, vem toda. Tem até assim, jeitinho para falar, né? Vou falar de um jeito que o pastor vai falar assim, vai, filho meu. Né, meu Sérgio? Às vezes a pessoa fala, não, deixa eu contar. Irmão, demora até para contar. Toca para um, toca para outro. Fica aquele assim, sabe? Brincando. Aí eu vou, já pego a bola, acabo com a brincadeira logo, falo, pronto, acabou. Morreu assim. Escute. Quando é que você vai tomar essa decisão? Quando é que você vai... Olha, não adianta você participar de culto, de curso, de oração, de jejuns, se você não decide. Deus não vai decidir por você. Quer sair do Egito? Então, pega suas coisas e vamos embora. Mas... Não tem mais nem menos. Pega o que você tiver que pegar aí e vamos embora. Melhor é você largar tudo e ir embora. Mas se tem alguma coisa aí que você queira levar junto, você vê aí o que você quer. Mas decisão é uma só. Vai embora. Deus está falando com você hoje, irmão. Sabe por que esse relacionamento seu não anda? Porque você não decide. Quando é que você vai decidir? Não, pastor, não sou eu, é ele. Não. Se existe uma coisa que Deus ouve, é uma mulher que se prostra. E é bíblico isso. É bíblico. Sabia de que é bíblico? É bíblico. Olha só Eucana para Ana. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Bonitão, né? O que Ana fez? Foi lá e começou a orar, e chorar. Eli liberou a palavra, ela foi lá e aconteceu e recebeu o que ela queria. Se ela fosse depender do Eucana, ela estava lá até hoje, esperando o fim chegar. Deus está dizendo para você, decida. Seja uma mulher de ação, de oração, ora, vai para os pés do Senhor. Meu irmão, decida. Chega falando, amanhã segunda-feira, amanhã vai acontecer na minha vida. Eu vou chegar no meu trabalho, eu vou fazer a venda, eu vou fazer o acontecer, o escritório vai ser transformado, a unção vai... É assim. Você precisa decidir. E olha, irmão, ainda que a mensagem seja uma mensagem que pareça, o ambiente mas está propício para isso mesmo. Você tem que pensar. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma coisa que Deus está mandando eu perguntar para você. Eu vou perguntar com todo amor e carinho. Quer ficar? Ou quer ir embora? Você tem que tomar essa decisão hoje. Quer ficar? Ou quer ir embora? Quer ficar? Ou quer ir embora? Olha para quem está do outro lado e pergunta. Jesus está falando para você. Fala para o seu irmão. Quer ficar ou quer ir embora? Está com medo de falar? Olha para o seu irmão e diga, quer ficar ou quer ir embora?
Quem crê que tem uma chamada de Deus, diga amém. Quem tem uma chamada igual a de Gideão aqui para vencer e derrotar os inimigos, diga glória a Deus. Tem mesmo? Tem chamada de Deus? Sim ou não, igreja? Eu tenho até medo de falar, né? Tá com medo de falar, irmão? Hoje, meu Deus do céu, coisa simples dessa? Não tem nenhuma pegadinha do malandro, né? Como diz lá. Escuta! Você tem chamada de Deus? Então dentro da chamada tem uma coisa. Vai lá e quebra o poste ídolo que ficou do teu pai, da tua história, e viva o novo, vai para cima. Pega o boi que ia ser para Baal e põe ele no altar do Senhor e vai para cima. Creia. Creia. Deus está te chamando. Deus está te trazendo para um novo tempo. E esse novo tempo, vocês cantaram aqui, deixa o céu descer. Eu digo aqui, o céu desceu, e agora? Estamos num tribunal, vamos resolver ou não? Hã? Tem gente que está pesado, sabe? Está aprisionado. Mas o Senhor quer te libertar nesta noite. Quantos querem ser libertos? Eu quero que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Espírito de Deus. Haramanda rasurre comanás. Meu Deus, não há nada que eu diga que mude a história dessa pessoa. Mas se o Senhor liberar uma palavra, apenas uma palavra, tudo pode acontecer, Senhor.